Olá, estamos aqui mais uma vez para refletir sobre a Palavra de Deus neste domingo, do qual com a Igreja nós celebramos a solenidade da Natividade de João Batista. Nós sabemos então que depois de Jesus Cristo, da Virgem Maria, a terceira pessoa na qual nós celebramos o nascimento e a morte é justamente João Batista. Os outros santos, a Igreja os celebra normalmente no dia da sua morte, o dia em que ele nasce para a vida da Igreja, nasce, melhor dizendo, para a eternidade, para a glória de Deus. A importância de João Batista está justamente no contexto do seu nascimento, da sua missão e do seu martírio. Hoje, a Igreja traz para nós a celebração do seu nascimento. No texto do Evangelho que nós vamos ouvir hoje, nós vamos então encontrar a narrativa da ação de Deus na vida de Isabel, de Zacarias e de toda aquela comunidade mediante o nascimento, a imposição do nome, a circuncisão de João Batista e a manifestação do louvor a Deus. A primeira leitura também do profeta Isaías evidencia todo o sentido da vida a partir do ventre. Desde o ventre materno, o Senhor o chamou, o Senhor o constituiu. De modo também que na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber esta evidência do papel, do lugar, da missão de João Batista preparando o caminho para o Senhor. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de hoje, eu gostaria de destacar três elementos. O primeiro deles é justamente a figura de Isabel, segundo Zacarias e terceiro João Batista. O texto vai dizer para nós assim: os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Esta misericórdia de Deus manifestada em favor de Isabel estava no contexto justamente de sua idade avançada e da impossibilidade então de gerar vida e de ter um filho e garantir assim toda a descendência. Na ação do anúncio, nós temos justamente essa disponibilidade. Uma mulher que, mesmo de idade avançada, ela dispõe o seu coração, acredita na ação de Deus, na força da vida daquele que vai sendo gerado dentro do seu ventre. Ou seja, a esterilidade de Isabel e a impossibilidade de gerar vida é superada pela ação de Deus, ou seja, uma ação que gera vida, a disponibilidade então de contribuir com todo esse mistério, com toda esta manifestação de Deus. Por isso, há o reconhecimento, como o texto nos diz, da misericórdia de Deus em seu favor. Interessante observar o quanto os vizinhos se alegram, ou seja, participam desta alegria de Isabel. Não fica em nenhum momento com uma inveja, mas participam daquilo que vem da graça de Deus. Ou seja, a figura de Isabel ajuda-nos a perceber a sacralidade do ventre materno, a importância da ação de Deus, em contraposto a tantas realidades que nós temos hoje, principalmente daquelas pessoas que são a favor do aborto, do abandono de tantas crianças e que esquecem desta sacralidade do ventre materno e da importância da vida. Então, Isabel torna-se para nós um sinal, um impulso para justamente continuarmos lutando pela vida. O segundo sinal está justamente na figura de Zacarias, ou seja, o seu silêncio que é rompido justamente no dia da circuncisão e da imposição do nome
a João, nos faz remeter um pouquinho antes o porquê deste silêncio de João, justamente porque ele duvida da ação de Deus na sua vida, na vida de sua esposa, na sua história, e por isso então ele fica mudo. Nós temos uma esterilidade e uma mudez que é transformada justamente pela ação de Deus. Então, esse período é para Zacarias um período de silêncio, de conversão, um período, acima de tudo, de crescimento e de reconhecimento da ação de Deus. Por isso, depois, ele vai poder, como que, entre aspas, explodir num grande louvor, mediante um período de silêncio que lhe foi necessário para reconhecer a ação de Deus na sua vida. Então, quantas vezes também o silêncio nos é um motivo de reencontrar Deus, de reencontrar tantas coisas no sentido da nossa vida e da nossa caminhada. Do outro, o último elemento, nós temos justamente o texto vai nos dizer o que virá a ser este menino. Eu acho que o texto também ainda nos ajuda a perceber duas coisas, quando ele diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e o texto que vai dizer, ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Primeiro aspecto importante é que João sabe o seu lugar, ou seja, ele sai do deserto e se apresenta a Israel na hora correta. Ou seja, ele tem um compromisso de não ocupar o lugar de Jesus, mas pelo contrário, de preparar. E o terceiro elemento que a leitura pode nos ajudar a entender que não basta saber o seu lugar, mas João também vai ensinar tantas pessoas a encontrar o seu lugar num contexto desse da missão e da evangelização. Então, que a solenidade de hoje nos ajude a perceber o valor da vida, o valor da missão, da ação de Deus na nossa história, sabendo qual é o nosso lugar nesse compromisso, sabendo o nosso lugar nesta missão da qual o Senhor nos convida a participar. São João Batista, rogai por nós.